pessoal, tudo certo? Estamos chegando com mais uma edição, a 9ª edição do Entre Linhas Podcast aqui no canal. Para você que nos acompanha sempre, uma vez a cada 15 dias, 2 vezes no mês, essa resenha diferente, com personalidades da bola da nossa região. Estamos chegando nesta quinta-feira com mais uma resenha aqui no Entre Linhas Podcast. Hoje, um bate-papo legal, um bate-papo diferente, com 2 feras do nosso futebol, dentro e fora de campo. Recebo nessa edição, hashtag 9 do Entre Linhas Podcast, o ex-zagueiro do Criciúma Esporte Clube, Corinthians, Fluminense, Seleção Brasileira, Alexandre Lopes e seu filho, o Juninho, que também jogou muito fora dos gramados, agora auxilia o Alexandre fora das 4 linhas como auxiliar técnico nessa carreira do futebol. Alexandre, muito obrigado pela tua participação com a gente, seja bem-vindo aqui no nosso podcast. Bom dia, para mim é um grande prazer, agradeço aí pelo convite, né? Por eu poder estar aqui fazendo parte desse bate-papo aí, a gente podendo interagir aí com o nosso pessoal. Obrigado. Juninho, prazer recebê-lo. Prazer, Marco, obrigado pelo convite. Bom dia aí, boa tarde, boa noite, né? Depende do horário de quem vai estar assistindo. Mas para mim é um prazer muito grande poder participando aí com vocês. Lembrando que o nosso podcast tem a parceria de Automecânica Isidoro, alô Evandro, alô Marli, enfim, nossos parceiros da Mecânica Isidoro no Instagram, é só pesquisar e fale com o pessoal que ali a certeza é garantida. Também para a Sorato, Argamassas e Rejuntos, meu amigo Dizinho, Jandir, toda a equipe da Sorato, Argamassas e Rejuntos, que são parceiros do Entre Linhas Podcast, que chega em sua 9ª edição. Alexandre, muito se fala de você na carreira como zagueiro pelo aquele fato da seleção brasileira, que você jogando no Criciúma não conseguiu a seleção, se transferiu para o Corinthians, já na sequência foi para a seleção brasileira. Como é que foi para ti esse cenário daquele momento da tua carreira? Foi o melhor momento da tua carreira, foi aquele? Não, eu passei pelo momento realmente naquela época, um momento de transição muito rápida, né? De repente eu saí do Mesquita, no Criciúma, ter uma carreira aí, né, vindo para cá pro Sub-20, daqui a pouco jogando já no primeiro ano profissional, e daqui a pouco me ver como titular do Criciúma. O Criciúma tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil em 91, tinha grandes atletas, Vilmar, Evandro, Altair, Omar, Silvio Criciúma, Wilson, e daqui a pouco eu me vejo titular dessa equipe, né? Então, primeiro, para mim foi muito bom chegar naquele momento do Criciúma, que o Criciúma realmente estava se maturando aí como uma das principais equipes no cenário nacional. E para eu poder dar continuidade, seguir adiante, eu teria que mostrar muito meu valor para poder superar aqueles atletas, né? E assim eu consegui fazer. E daqui a pouco tu chega com 20 anos, tu tá sendo convocado pela seleção brasileira pelo Criciúma. Você tinha 20 anos, né? 20 anos. Aquilo ali foi, na verdade, quando saiu a notificação que eu fui convocado, o primeiro fax, naquela época era fax, ele chegou para o Criciúma, chegou dentro do Criciúma, não foi para o Corinthians. E depois, posteriormente, começou a sair as documentações do Corinthians. A primeira convocação minha saiu o nome do Criciúma, né? Inclusive, quando nós recebemos essa notificação, chegou uma para o Criciúma. Na época, o presidente era o Milton Carvalho, ele que recebeu junto com o pessoal da diretoria, e na Butterfly, onde que é a empresa do meu concunhado, né? Do meu ex-concunhado, do Valtenor, que as pessoas tinham acesso da Butterfly, eu não sei como, chegava fax direto na mesa dele. E, enfim, só para deixar claro aqui, né? Mas o fato de eu chegar na seleção brasileira foi justamente por tudo aquilo que eu produzi pelo Criciúma. Então, aquela história que foi por causa do Corinthians é mentira.
Olha, se teve peso, eu não sei, mas o mais importante é o seguinte, ninguém tinha me visto com a camisa do Corinthians. Sim. Muito pelo contrário, o campeonato que eu fiz em 95 pelo Criciúma despertou interesse por várias equipes no cenário nacional. E como eu falei ainda há pouco do fax na Butterfly, o fax não parava de chegar. Chegava fax de vários empresários manifestando interesse em querer fazer parceria comigo e clubes se manifestando com interesse de querer me levar. E qual foi a tua reação? Com 20 anos, jogando no Criciúma, receber na época o fax, você está convocado para a seleção brasileira. Eu só acredito... Tu esperava isso? Não, eu sonhava, mas não esperava acontecer como aconteceu tão rápido, né? Eu só fui acreditar mesmo depois que eu estava dentro de campo. Sim. Depois que eu estava dentro de campo. Mesmo com todo aquele cenário de estar no meio dos jogadores, dos atletas, pô, do nada eu olho pro lado e eu tô com o Giovani, tô com o Rivaldo, tô com o Roberto Carlos, tô com o Bebeto, tô com o Túlio, enfim. Essa era a seleção da época. E daqui a pouco Célio Silva e Cafu, eu tava ali fazendo parte, tava desfrutando daquele momento. Mas quando realmente começou a tocar o hino que eu joguei como titular, eu falei, caramba, tá acontecendo mesmo, é verdade. E assim, uma sensação que não tem preço, cara, porque é o sonho de todo atleta, virar profissional. Eu tinha um grande sonho primeiro em virar profissional e futuramente eu colher os frutos, né? Colher os frutos daquilo que eu plantasse. E graças a Deus eu consegui tão rápido, né? Sem precisar de jogar num time de um renome elevado, no caso como Corinthians, Flamengo ou outro clube, e sim jogar num clube que estava começando a se destacar no cenário nacional, que foi o Criciúma. Isso para mim foi uma gratificação muito grande, de saber que você, além de sonhar, você tem que acreditar em você, no teu potencial. E assim eu fiz e consegui chegar na seleção. Quem que era o técnico da seleção, né? O Zagallo. Ah, o Zagallo. Foi o Zagallo que te convocou. Isso. Tem recordação, Juninho, do teu pai jogando aí, tanto no Criciúma ou outras equipes do futebol brasileiro? Tenho. Acompanhei muito ainda, né? Não, claro, não essa época da seleção, que eu era muito novinho, mas sim, acompanhei bastante. Moramos fora, enfim. Tem bastante recordação boa aí. E você começou no futebol, né? Esteve profissionalmente, tentou seguir os passos do pai, só que em outra posição, né? Meio campo, né? Cara, joguei até o ano passado, retrasado. E comecei aqui também no Criciúma, fiz toda a minha base aqui no Criciúma. Fez a base no Criciúma, né? Fiz toda aqui no Criciúma, fiquei 5, 6 anos aqui no clube. E segui depois no profissional. Cheguei para subir profissional, não joguei, mas assim, depois segui toda a minha carreira fora do Criciúma, enfim, para fora do país. Consegui fazer uma trajetória um pouco legal. Olha, Alexandre, você é carioca. E Sim. por que residir aqui em Criciúma? Foi por causa do Criciúma naquela época? Então, eu vim para cá com 17 anos. O Criciúma me comprou, eu tinha 17 anos. E eu cheguei aqui no Criciúma, eu terminei, na época ainda segundo grau, né? Hoje é ensino médio, e terceiro grau, né? Eu terminei meu ano escolar ali e depois na sequência entrei na faculdade. E lógico também, eu tive a oportunidade de casar, construir família aqui, né? E eu comecei a me adaptar na cidade. E isso para mim foi um facilitador. E hoje são 33 anos na cidade. Então, entre idas e vindas, né? Então eu me considero hoje um bom catarinense, um criciumense de corpo e alma. Carioca. É impressionante, né? Como, pô, se a gente for puxar quantos jogadores estão morando aqui, que vieram só pra jogar e ficaram. Alex Maranhão tá aqui, Sueliton tá aqui. A cidade favorece, essa é a realidade. Além de me adaptar com a cidade, que é uma cidade realmente convidativa para você construir, criar filhos, eu consegui criar um laço de amizade muito grande, né? Como eu falei, eu terminei meu ensino médio, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação, fiz 500 cursos aqui dentro da cidade, palestrei alguns cursos, enfim, tive academia, entre outros entretenimentos, entre outras situações, empreendimentos,
Então, assim, você acaba fortalecendo o laço de amizade. E também, a gente não pode deixar de falar que a minha passagem no Criciúma foi uma passagem muito gratificante, que realmente deixa boa impressão nos torcedores, e isso ajudou muito a fortalecer essa nossa amizade. Agora, Alexandre, qual foi teu melhor momento da carreira? Foi esse do Criciúma indo pro Corinthians, que você chegou à seleção brasileira? Olha, eu tive vários momentos na carreira. Tive vários momentos de sucesso. Também teve Fluminense, entre outras várias equipes. Tive alguns momentos de dificuldade, né? O Criciúma, com certeza, foi a porta, foi a chave de abertura que me deu. O Criciúma me deu a chave para que eu pudesse abrir as portas no mundo, né? E com certeza foi um grande momento que eu vivi dentro do Criciúma, um momento de transição, muito jovem, chegando profissional e daqui a pouco estando num cenário de grandes atletas, aprendendo muito com meus companheiros, aprendendo muito com os campeonatos que eu disputei, né? Salvo me engano, eu fiz 99 jogos pelo Criciúma, faltou umzinho para poder fazer 100. E assim, cara, me deixou muita marca de felicidade essa minha trajetória pelo Criciúma, como eu falei. O Criciúma conseguiu me dar essa chave para que eu pudesse abrir as outras portas. Eu tive um momento fantástico também no Fluminense, onde eu fui muito bem. No próprio Corinthians também tive passagem maravilhosa, boa, mas depois tive algumas frustrações, né? Porque a gente não conseguia alcançar os nossos objetivos. No Internacional fiz uma competição maravilhosa, no próprio Verde Tóquio foram 2 anos de muito aprendizado, muito ganho profissional, e foi na época da Copa do Mundo, né? 2002. Justamente. Na Rússia, quando eu fui vendido para o Spartak Moscou, tive frustrações de lesão, né? Tive uma lesão que me deixou aí praticamente 1 ano e meio fora do cenário do futebol. Custou tempo, né? Custou outras oportunidades de dar sequência e de jogar algumas competições importantes, como Champions League. Enfim, foram um mix aí de situações, né? De muita alegria, mas assim, se eu fizer uma somatória de tudo aquilo que eu vivi, eu só tenho que agradecer por todo momento que eu tive dentro de campo, dando alegrias para as pessoas, né? E fazendo aquilo que sempre eu quis fazer, de chegar em lugares que nunca eu imaginava chegar, e o futebol me proporcionou, graças a Deus, aos meus esforços, né? Essa parceria aí de poder ter ganhos junto com o futebol, né? Foram 16 anos de carreira profissional. Praticamente juntando tudo dá 20 anos de carreira, porque eu tenho que pegar desde o meu início aí, que foram, como eu comecei novo no profissional, foram desde 16 anos, né, no Mesquita, e 9 anos quando eu comecei de fato a jogar bola, então um tempo bem longo, né? E Juninho, agora nessa nova trajetória, né, você auxiliando o Alexandre Lopes, que também digamos que está começando uma carreira como técnico, né, Alexandre? Sim. Faz o quê? 4, 5 anos que está nessa trajetória? Não, na verdade são 15 anos. Desde que eu parei. Mas no profissional já são 15 anos? O primeiro clube meu foi o Próspero. Em 2009. Então, em 2009 eu resolvi, em 2008 eu parei e recebi uma proposta para poder jogar no Próspero. E eu não tava mais em condições de atuar. E logo depois, na sequência, eu recebi a proposta para poder virar o treinador do Próspero. O convite. E daí eu dei a sequência, né? Aí foi Próspero, auxiliar, depois virei auxiliar técnico do Lorissandro, nosso saudoso aí falecido Lorissandro. Trabalhei com ele no Noroeste como auxiliar, Botafogo de Ribeirão como auxiliar. Depois ele veio a falecer, depois estive no Brasilense como auxiliar. E depois eu comecei uma carreira solo aí como treinador no Fluminense, nas categorias de base, e depois chegando na Ferroviária. E agora o Juninho, você foi auxiliar por algum tempo, agora efetivado como técnico. E agora o seu auxiliar é seu filho, o Juninho. Como é que está sendo essa experiência, Juninho? Você que esteve nos gramados, decidiu por parar, mas vai seguir no futebol. Você está seguindo no futebol de uma maneira interessante, né? Sendo o auxiliar do teu pai nos gramados, né? Assim, a gente já vinha tendo essa conversa desde a época que ele estava na Ferroviária, a gente começou a amadurecer essa ideia, enfim. E como no aí deu de ser um momento de eu estar parando, né, depois que meu filho nasceu, e
ele acabou vindo pro Hercílio e, assim, por essa praticidade de ser aqui perto, a gente acabou continuando, optou por começar essa parceria e vem dado certo até aqui, sabe? A gente se entende muito bem. Claro que, assim, é um meio completamente diferente de você estar dentro de campo, né? A gente costuma pensar e falar que é muito mais simples você entrar dentro de campo e jogar do que você trabalhar fora, porque tem toda a questão de estacional do grupo e montagem de treino e, enfim, tomada de decisões para de jogo, mas, assim, tem sido uma experiência muito boa, assim, qual eu tenho aprendido cada dia mais, assim. E da onde é que veio essa ideia? Veio de ti ou veio do Alexandre? Ou foi um Não, conjunto? partiu dele, eu acho. Partiu dele, eu lembro, ele foi até no jogo contra o Hercílio, não foi aqui, que tu veio jogar com a Ferroviária contra o Hercílio, que tu acabou ficando aqui, a gente conversou. Sim, no primeiro jogo do Mata da Série D, né? Que a gente acabou eliminando o Hercílio. Nos pênaltis, né? Foi. Aí ele conversou comigo, enfim. Eu, assim, pra ser sincero, inicialmente eu não queria, não era uma vontade minha, não era um desejo meu, porque, assim, eu decidi parar depois que meu filho nasceu por uma sequência, assim, não posso dizer frustrações, mas, assim, de coisas negativas que aconteceram, sabe? E, assim, eu acabei perdendo o nascimento do meu filho, que é o momento ápice, assim, de um pai, sabe? Você tá ali no nascimento, eu perdi esse momento por conta do futebol e tudo que vinha acontecer depois. Então, assim, eu vinha num momento que eu tava meio, assim, um pouco triste com o que tinha acontecido, sabe? Ele tinha conversado comigo que tinha esse desejo de eu estar trabalhando com ele e tal, e, assim, eu vinha pensando e tava um pouco resiliente até que aconteceu dele vir pro Hercílio. E essa praticidade de ser aqui perto facilitava a ideia de eu ir e voltar todos os dias, né? E estar com meu filho, estar com minha esposa. Então, assim, aceitei e a gente deu continuidade. E você veio pro Hercílio justamente, pesou essa parte de estar mais perto do seu neto, do Juninho, da família também? Pesou quando você veio pro Hercílio? Então, quando eu saí da Ferroviária, eu recebi várias propostas de clubes Até porque foi uma grande campanha na do Ferroviária. Brasil Justo. Eu tinha acabado de ter um acesso com o clube, né? Peguei o time no último lugar, cheguei em segundo lugar. Você pegou depois que o Elano saiu, né? 64 clubes. Então, assim, nós fizemos um trabalho de recuperação muito grande, muito bom, um trabalho muito consolidado, um trabalho onde a gente conseguiu resgatar a confiança dos nossos vestiários, dos nossos atletas, das pessoas que faziam cerca da Ferroviária, e em conjunto a gente conseguiu virar a chave, né? Virar a chave de fato dentro da competição. No primeiro jogo que eu assumi, o time tinha feito somente 3 gols, tinha empatado 5 jogos, perdido 1. Era o último jogo do primeiro turno. A gente joga fora de casa, a gente ganha de 5-1. Primeiro tempo, 4-0. Então, no primeiro tempo, a gente fez mais gol do que a competição toda. E ali, os atletas entenderam que era o momento de virar a chave, que eles poderiam realmente dar algo mais, né? Enfim, quando eu saí da Ferroviária, eu recebi vários convites, inclusive um deles tinha sido do próprio Crack, de Catalão, que eu estou hoje. Era um desejo muito grande do Crack me levar para lá, e já tinha tentado. A gente estava nessa conversa, amadurecendo, e de repente eles ligaram para mim. Eu tinha aceitado a proposta de ir para o Crack, só que quando eu terminei a ligação, o pessoal do Hercílio me ligou. E sabendo que eu tinha algumas coisas aqui pendentes para poder resolver também, e o Juninho estando próximo, e eu via que aquele momento que ele estava parando, estava um momento de transição ainda, eu precisava dar um suporte para ele, né? Realmente eu fiquei com o coração muito partido e não ter ido para o Crack naquele momento e ajudar o Crack. Mas também é tudo no tempo de Deus, né? E eu acabei aceitando essa proposta de vir para o Hercílio para poder estar perto dele, para poder dar o apoio necessário que ele precisava naquele momento. Acabamos, quando eu cheguei aqui, eu vim sozinho. Os companheiros meus que eu estava tentando trazer como auxiliar não estavam conseguindo sair dos seus empregos. E foi quando eu chamei ele na conversa e falei, cara, o momento é agora de você estar comigo e a gente dar início a um trabalho junto.
se você quiser, as portas vão estar abertas para a gente poder dar o start a esse trabalho. E assim eu fiz o convite a ele de prontidão aí aceitou para poder estar com a gente, e a gente tem dado certo até então, até porque é novo, é jovem, né? Está com toda a disposição, vem de uma gestão nova, de entendimento de futebol recente, então isso compactua muito com tudo aquilo que eu tenho como ideia, como pensamento do futebol propriamente dito. A gente está sempre discutindo, debatendo sobre o futebol, principalmente nos momentos da gente de planejamento, que eu vejo onde é um momento principal, meu momento principal dentro do clube, né? Quando eu estou na sala discutindo sobre planejamento, discutindo montagem de treino, aonde eu consigo evoluir como pessoa e profissional, porque ali realmente a gente coloca as nossas ideias em campo, a gente faz estudos das equipes adversárias, do nosso time principalmente, para a gente poder entender os nossos pontos fortes e nossas fragilidades, aonde a gente pode avançar dentro do jogo, montar as nossas estratégias, elaborar nossa estratégia para poder tentar surpreender sempre a equipe adversária. Lógico que em alguns momentos a gente concorda, em alguns momentos a gente discorda, e esse é um ponto principal para que a gente possa evoluir, porque se ele só concordar comigo, eu concordar com ele, a gente não consegue ter uma evolução dentro daquilo que a gente queira entender como futebol. E sobre essa passagem pelo Hercílio, até a gente cobrindo pela rádio Criciúma, teve aqueles 2 jogos das quartas de final, né, do Catarinense, onde nós mesmos avaliamos que foi uma injustiça o Hercílio ter passado pelo que jogou, principalmente naquele jogo em Tubarão, as chances que teve, até em Criciúma fez um bom jogo, e já na primeira rodada, acho, da Série D, vocês foram desligados do clube. Primeiro jogo. Até a gente ficou meio sem entender, pelo fato do que jogou contra o Criciúma, e digamos que é normal, né, você ser eliminado no Catarinense para o Criciúma, que hoje é o maior time do estado, e ser desligado. Como é que foi esse processo do Hercílio Luz aí? Bom, é assim, eu cheguei na quinta fase do Campeonato Catarinense. Então eu peguei um time que não foi eu que montei. Sim. Mas um time que eu entendia que era extremamente competitivo. Lógico que algumas peças, alguns atletas, comprometimento zero, né? Atletas que realmente estavam ali só por estar, por questão do dinheiro, mas comprometimento zero. Um deles era o Cleito, né? Que na final no jogo aqui contra o Criciúma, perdeu o pênalti, e aí nós fomos, meu telefone começou a tocar assim que eu cheguei no vestiário, que na sexta-feira ele estava a noite inteira em Garopaba, passou a noite na festa. Então assim, a bola pune, né? Infelizmente aconteceu conosco, a falta de profissionalismo, a falta de caráter, né? De poder realmente entender o momento certo, de poder fazer, se divertir, se distrair. E entre outros atletas que também um comprometimento muito abaixo. Mas a gente tinha um grupo na mão, a gente conseguiu gerenciar muito bem. Desde da minha chegada, a gente mudou o comportamento da equipe, resgatar mais uma vez, como aconteceu com a Ferroviária, resgatar a confiança dos atletas. Eu cheguei, a equipe estava em, salvo me engano, 11º ou 10º lugar, a gente já começou a entrar na zona de classificação. Então, foi o primeiro jogo contra o Figueirense, depois a gente ganha dentro de casa, toma um susto contra o Marcílio, toma um susto contra o Nação, perdeu um jogo 2-0, a gente recupera, busca. Fomos fora de casa contra o Brusque, empatamos de 1-0, tivemos chance de ganhar também. Então, assim, depois, quando terminou o jogo, como você mesmo falou, a eliminação para o Criciúma, o jogo que nós fizemos dentro de casa, a partir dos 25 minutos do primeiro tempo, até esse momento a gente não estava jogando, a gente não estava se encontrando dentro de campo, a proposta que nós criamos não estava sendo bem executada pelo aquilo que a gente entendia que era necessário fazer dentro de campo, até que começou a mudar o comportamento. Eu chamei 2, 3 jogadores, transmiti aquilo que eu
precisava que eles fizessem dentro de campo, e a gente mudou um comportamento e a gente começou a ter uma melhor superioridade, controlar mais o jogo contra o Criciúma. E no segundo tempo, as mudanças que eu fiz realmente surtiu grande efeito. Em 2 minutos a gente acaba empatando o jogo e nós tivemos 7 grandes oportunidades dentro do gol, que o Gustavo salvou o Criciúma, e ali a gente poderia ter tido uma grande vantagem naquele jogo, ter trazido aqui para a Criciúma essa vantagem. Mas aqui nós fizemos um jogo também espetacular. Começamos ganhando a partida, né? E, enfim, acabou que aconteceu tudo que aconteceu. Aquele pênalti doeu muito, né? Não, quando levantou a placa ali de 6 minutos, eu olhei pro céu e falei assim, o mesmo cenário está acontecendo do ano passado, quando eu tive com a Ferroviária contra o Ercílio. Porque a gente estava ganhando o jogo, com 1 minuto nós fizemos o gol do primeiro tempo, com 20 em campo, terminou o primeiro tempo 1-0, com 10 minutos nós perdemos um gol na cara do gol, tivemos a oportunidade de matar no primeiro tempo, eles empataram, o Ercílio empatou com 19 minutos e com 29 faz 2-1. E com 45 minutos ainda estava 2-1, subiu a placa de 6 minutos e 50 minutos a gente faz o gol, empata e vai para os pênaltis e acaba ganhando do Ercílio. E quando aconteceu aquela placa subiu, eu falei, pô, alguma coisa tá me dizendo aqui que vai dar bom. Tô vendo o mesmo cenário. E daqui a pouco pênalti pra gente, 47, 48 minutos. Eu falei, acho que a gente vai conseguir. Mas infelizmente... E já tava decidido que o Cleiton ia bater? Não era ele bater. Ah, não era ele? Não era ele bater. Nós cobramos, nós treinamos a semana inteira. Eu acho que quem era pra bater aquele pênalti era o Vitinho, né? Na verdade, assim, quem eram os cobradores? Primeiro da lista era o Ingro. Segundo era o Mariotto. Mas acho que o Mariotto. Os dois saíram. Os dois já tinham saído. E o terceiro na fila ali era o próprio Léo Rigo. E depois tinha Vitinho, Paulinho e Carlinho. O que aconteceu? Quando bateu o pênalti, o Cleiton já foi logo bater. E eu falei que não era para ele bater. E eu queria que o Léo Rigo batesse. O grande problema foi o seguinte: na tomada de decisão ali, no campeonato passado, o Léo Rigo tinha perdido o pênalti e perdeu perderam o título para o Marcílio Dias. E tinha acontecido aquele episódio com o Léo Rigo e o Matheus, que eles se chocaram e a bola sobrou no pé do Cais. Eu falei, caramba, eu vou botar esse cara para fazer. Tem 2 possibilidades. Isso aqui em fração de segundo. Ou eu jogo esse cara para cima ou eu vou acabar com a carreira dele. E nisso que eu tô pensando pro Léo bater, eu chamando o Léo para bater, e o Léo também não tá sentindo ele muito confortável para bater, e o Cleiton com a bola embaixo do braço, e o Vitinho e o Carlinho rodeando, e eu falando, não vai bater. Nisso veio o Cleverton, e não sei mais quem do meu lado, acho que era o Léo também. Pô, professor, deixa ele bater que ele vai decidir. Aí eu pensei rapidamente, pô, o cara jogou no Corinthians, jogou no Atlético, jogou não sei aonde, e nós estudamos o Gustavo, todas as formas como ele caía, como era a queda dele. E nós falamos, não bate pênalti cruzado. Não bate pênalti cruzado. Não é para bater. Se tiver que errar, bate pênalti do lado. Até na semana ali, o Criciúma tinha jogado contra o Brasiliense, eu acho, na Copa do Brasil. E tinha decidido nos pênaltis, não foi? Foi. E a gente buscou... Ele pegou 2 pênaltis. 2 ou 3 pênaltis que ele pegou foi cruzado. Então, assim, a gente tinha relatado isso um dia antes, falaram que se tivesse pênalti durante a partida, para evitar bater cruzado, que era o canto de confiança dele. E aí, enfim... E aí, ele me pega a bola, já do episódio da sexta-feira, foi bater o pênalti e bateu ainda no meio pro lado onde ele cai cruzado. Aí a desculpa dele é que ele errou a batida. Então, assim, enfim. Aí indo para... Aconteceu o episódio, saímos, Criciúma campeão, por mérito, né? E que loucura, né? Uma bola entregada pro Kaiser. E o pênalti. E aí... Mas depois ainda teve uma situação também que, assim, foi muito duvidosa, que a bola bate na mão, acho que do Rodrigo, do Barreto, alguma coisa assim. Só que, assim, era evidente que não ia ser marcado o pênalti de novo por toda a situação que aconteceu. Mas, assim,
teve esse episódio também. É que assim, Criciúma e Ercílio foi um jogo que até a gente trabalhou muito essa situação, dessa polêmica que foi criada, né? Sim. Pelo fato do VAR, Do VAR, o carro ser carregado pelo Criciúma, Ah. e toda essa polêmica de briga de direção de cá, direção de lá, Sim. se criou um tempero especial, né? Sim. E lá em Tubarão, um baita jogo, Sim. e agora na volta, essa bola do Kaiser, o pênalti do Cleiton, foi loucura esses dois jogos. Né? Não, e assim, foi até engraçado que no dia do jogo foi contra o Barra, né? O jogo da fase de grupo. Que o último, antes do mata-mata, foi contra o Barra, que a gente jogou lá no estádio do Marcílio Dias. Foi 1x0, nós Foi. perdemos de 1x0. E assim, a gente vendo as possibilidades, o clube que a gente queria enfrentar, o time que a gente queria enfrentar, era o Criciúma. Porque assim, a gente via ali uma possibilidade tanto de fato estourar assim um cenário bom, e assim, e de ter estudado, Motivar mais ainda de os ter atletas. estudado também o Criciúma e ter visto aí que realmente tinha possibilidade de acontecer. Então, assim, pra gente foi um prazer muito grande estar aqui. Cara, que a gente queria ter passado, assim, não aconteceu, mas assim, foi... A gente sabia que era difícil, mas se a gente passa do Criciúma, você vai dar sequência da competição com outra página, né? Você vem estampar lá, opa, os caras ganharam no Criciúma. As equipes vão estar mais preocupadas conosco. Enfim, aí vamos para o Campeonato Brasileiro. Nós tivemos um tempo aí de um mês e meio para montar. Tiramos alguns jogadores que a gente entendia que não estavam dentro do contexto da gente de trabalho, de nível de comprometimento muito abaixo, e fizemos contratações pontuais dentro do mercado. E fizemos um mês e uma semana de trabalho de pré-temporada muito boa, porque nós trabalhamos realmente, de fato, a parte física dos atletas, porque fisicamente, quando eu cheguei no clube, a equipe estava muito abaixo, debilitado fisicamente, não conseguia suportar a carga do jogo. Para você ter ideia, nós trabalhamos 8 jogos, eu tinha direito a 40 substituições. Eu tive que trocar 33. É muita coisa. Então, assim, eu mais trocava do que eu substituía. Então, eu perdia muito mais jogadores por lesão ou por necessidade da troca, necessidade não técnica, por opção, mas por necessidade. Justa. Então, assim, eu estava sempre andando atrás porque eu sabia que eu ia ter que trocar algum jogador em algum momento. E isso foi, assim, para mim foi terrível. Eu olhava para trás e falava, cara, desse jeito nenhum time consegue sustentar treinador. Enfim, fomos para a pré-temporada, fizemos até pré-temporada maravilhosa. Eu assumi praticamente a preparação física, porque não tinha condições nenhuma de dar continuidade do jeito que foi feito na pré-temporada, e eu assumi praticamente, junto com o fisiologista, a parte física. Quando vai para a competição, antes de começar a competição, o presidente me chamou no canto, junto com o diretor, e a gente conversando, e eu falei, cara, olha só, a Série D, se vocês têm interesse em subir na Série D, a Série D não se ganha só dentro de campo. A Série D são vários fatores fora de campo para a gente poder brigar para subir. E um deles, o principal, chama-se logística. Porque a Série D é muito difícil, você vai jogar no interior do interior, não tem voo, é ônibus, então assim, você tem que estar muito bem planejado para poder conseguir ter acesso a esses lugares. E lógico, dentro do entendimento do futebol, a gente nunca pode negligenciar aos atletas a alimentação e o descanso. A gente tem que estar sempre atento a esses fatores, porque são responsáveis direto pela performance do atleta dentro de campo. E isso foi negligenciado para nós já no primeiro jogo. Colocaram a gente para viajar e a gente tinha combinado uma coisa, planejado, e botaram a gente para viajar 16 horas de ônibus. 16 horas de ônibus para jogar no sábado. Chegamos na sexta-feira, 5h30 da manhã, não tinha café da manhã para a gente subir, para os atletas chegarem, tomar café e subir para o 12 horas sem comer. Para o hotel, loucura. E tinha treino de tarde para jogar no sábado, 5 horas da tarde. Com 10 minutos, os atletas já estavam com o bico tudo aberto. E eu chamei o Juninho e falei assim, cara, olha aí o reflexo da viagem. Enfim, terminou o jogo, os atletas chamaram na reunião, falaram, professor, a gente na roda eu gostaria de saber quem montou essa logística, se foi o senhor, se foi a comissão, quem foi, porque
essa viagem não foi legal, a gente tá morto. O senhor Sim. pedia pra gente fazer, executar algumas coisas, a gente não conseguia. Só que eu tô vendo que não foi o time que nós preparamos para a competição. Aquele time que jogou naquele dia não foi o time que estava preparado fisicamente. Acabou, se jogou tudo por terra. 16 horas de ônibus, isso é rasgar o currículo do profissional. Como princípio do treinamento físico, o descanso ele tem que estar em uma das primeiras páginas, a alimentação na primeira linha para a gente poder não errar, para a gente poder minimizar qualquer tipo de problema. Isso foi negligenciar extremamente a profissão da gente, foi rasgar o currículo da gente como Sim. profissional. Então, enfim, e acabou pagando preço pela irresponsabilidade, pela estupidez que fizeram já desde o início. Foi uma situação, então poucas pessoas têm um conhecimento do que foi vivido desses bastidores, né? Era contra o Azures, não era? Contra o Cianorte. Cianorte. Então a gente chega depois domingo, enfim, segunda-feira a gente apresenta monta todo, mais uma vez a gente tem toda uma conversa que nós teríamos outra viagem para aquela região do Paraná. Então, mais uma vez a gente sentou, ficou 2, 3 horas debatendo o que foi bom, o que foi ruim da viagem, para a gente não repetir o que teve de errado e melhorar o que foi bom para poder priorizar o atleta. Enfim, depois de toda essa resenha, treino montado, tudo pronto, que a gente foi levantar para sair para dar o treino, recebeu a ligação. Eu com roupa de treino. Profissionalismo, é impressionante. O engraçado é que os caras falam assim, as pessoas falam assim, porque aqui é SAF. Aqui é SAF, foda-se que é SAF. Sim. Não interessa, o problema é quem tá por trás da SAF. Sim. As empresas sérias, elas vão trabalhar sério. Tá aí o Bahia, tá aí o Palmeiras, que é uma SAF praticamente declarada. Só não é declarada, mas é uma SAF. Tá aí o Flamengo, que está se tornando potência mundial. Tá aí o Atlético Paranaense. Então, assim, aqui é SAF, as pessoas não entendem que é SAF. A gente não entende mesmo enquanto existe esse tipo de profissionais que falam que é SAF, que fazem balcão de negócio usando o nome SAF para poder se promover. Então, assim, cara, a estrutura que a gente tinha, zero. Zero. Tem uma situação engraçada. A gente ia treinar com roupa fedida, a gente ia treinar, ficamos 3 semanas treinando. Pior que várzea. Com o ônibus quebrado, um calor sem janela, sem janela para abrir e fechar. Não tinha campo de treino. Então, assim, você ia procurar o diretor aparecer 2 vezes na semana. Você vai procurar ele tava surfando, que eu sou diretor. Quem é? E isso é profissionalismo? Para dizer que não está entendendo que é SAF, que possa ser um modelo de gestão centralizador, desde que haja profissionalismo. Aí quem tinha que resolver as coisas era eu, dentro de campo, porque faltava tudo. Fomos jogar contra o Cianorte, faltou, o roupeiro não levou quadro, não levou chuteira de jogadores, não levou suplementar, o massagista não levou suplementação porque tinha birra com fisioterapeuta. Cara, era absurdo. Ô Marquinhos, pra você ter ideia, na minha carteira de trabalho, os caras botaram que eu era técnico de conexões. Sério? Na minha carteira de trabalho. Então, pra entender o nível de como é que funciona. A minha rescisão... O que seria um técnico de conexões? Eu até de rede. De rede. Conexão de internet. A minha rescisão, pra tu ver como é que eles são tão profissionais, a minha rescisão, eles falaram que eu estava em processo de experiência. Sim. Com um contrato de início e fim. De 1 ano. Cara, é absurdo, impressionante. Infelizmente, na Série A, a gente entende que existe clubes que precisam ainda passar por um processo de reciclagem, de amadurecimento profissional, de gestão, na Série A. Tu imagina nas outras divisões. É loucura, né? E ainda tem clube falando que é SAF. No Içara tinha mais estrutura, hein, Juninho? Tinha. Eu comentava com ele, cara, que assim, eu tive uma surpresa muito grande, tá? Com o Içara. Vamos deixar claro, a gente não pode aqui colocar como estampa a instituição. Não. A instituição, porque é um clube maravilhoso. Torcedor, né? Um clube maravilhoso, com grandes torcedores, cidade maravilhosa para trabalhar. Infelizmente, está sendo mal administrada por maus profissionais. Cara, assim, falando em instituição, tu até tocou numa parada que é muito... Mas a gente tá falando, por exemplo, a tia Socorro da cozinha lá, do Ercílio. Cara,
O que aquela mulher respira o clube é assim, a coisa de outro mundo. Ela tá não sei quanto tempo lá no clube. E assim, ela respira o clube, sabe? Respira o clube. Então, assim, são aquelas pessoas que tem que ser valorizadas dentro do clube. Aquele tipo de espírito de querer que dá certo, que as coisas fluem. Porque, assim, pessoas como ela merecem realmente estar num cenário muito melhor, sabe? Pois é, agora, Alexandre, conta uma história engraçada da tua carreira como jogador ou como técnico, uma resenha que tu recorda. Um momento bom, um momento tipo esse, de perrengue, um momento engraçado. Cara, eu tenho que começar a lembrar que tem um monte de coisa que às vezes eu acabo esquecendo, daqui a pouco eu acabo lembrando, aí daqui a pouco eu desembolo, né? Eu lembro no Corinthians, a gente fazendo treino com Oswaldo de Oliveira, tava eu, Gilmar Fubá, o Romeu, se eu não me engano, o Henrique e o Célio Silva, fazendo um trabalho de cabeceio. E a gente estava em cima da linha do gol, da trave, né? Na linha do gol. E o Oswaldo Oliveira rolava a bola pra gente, a gente tinha que levantar a bola pro Oswaldo para ele pegar a bola e jogar pra gente cabecear. Só que aquele treino tava chato pra cacete, porque já tava demorando demais. Aí o Gilmar Fubá pegou e falou assim, eu vou acabar com esse treino. Aí eu, pô, mas como, cara? Vou acabar com o treino. Quando o Oswaldo rolou a bola pra ele, ele pegou, meteu o pé lá por baixo, encheu o pé de areia e jogou a terra na cara do Oswaldo de Oliveira. Rapaz, naquela hora já foi um monte de areia na cara do Oswaldo comeu terra pra caramba. Acabou o treino. Aí o Gilmar pegou e falou assim depois, eu falei pra você que ia terminar com o treino, acabou terminando. Mas sim, cara, dentre essas aí tem várias outras aí que daqui a pouco eu começo a lembrar, eu conto um pouquinho mais. São resenhas da bola, né? E Juninho, tem alguma história que tu te recorda? Até você jogou fora do Brasil, né? Tem essa situação também de estar fora, enfim. Cara, teve até uma, que foi uma situação, eu tinha ido pra Dubai e tava, acho que 2 dias lá, ainda adaptando com fuso horário. E, assim, não conhecia ainda direito a cultura e tava demorando a dormir de madrugada. Aí aconteceu de começar a tocar uma sirene, cara, muito alto, assim, eu lembro, umas 3, 4 horas da manhã. E eu tive 2 pensamentos naquela época. Ou de fato, já Jesus estava voltando naquela época, era a última trombeta, estava acabando o mundo, ou ia cair algum míssil ali perto, porque era um barulho estrondoso. E eu lembro que eu fiquei, nossa, nervoso pra caramba naquela época e pum, depois consegui pegar no sono depois de muito ter medo, né? Quando eu acordei no outro dia, eram umas 7, 8 horas da manhã, tocou a mesma sirene, que eu fui ver, tinha uma mesquita do lado, e o pessoal lá muçulmano, aí tocava a sirene, o pessoal abaixava ali pra fazer suas orações, mas eu lembro que quando tocou aquela sirene, eu pensei na minha vida toda. É cultura diferente, né? Como é que pode, né? Tem uma diferença. Eu lembrei de uma aqui. Lembrasse de uma. Agora eu vou começar aí, vai resgatar e vai ficar aqui o dia inteiro falando. Eu já estava no Sport de Recife e dentro do vestiário tinha uma sauna. Aí eu entrei na sauna, tava eu, o Hildo, o Dedé, o Wallace. Aí, o aniversário da filha do Dedé e combinamos para ir para o aniversário da filha do Dedé. E aí ficamos falando do aniversário, e depois ficamos falando várias outras coisas ali, enfim, do futebol e tal, e a resenha fluindo. Aí beleza, esse cara era pequenininho, foi eu, a mãe dele e ele fomos no shopping comprar o presente da filha do Dedé. Aí compramos o presente e tal, e nisso a gente vai em direção para a casa do Dedé. Eu cheguei na frente do apartamento, né, lá no prédio, eu vi, tinha pouco movimento do carro, falei, beleza, nós chegamos primeiro, né? Aí tocamos, aí o Dedé, não, sobe aí. Aí subi no apartamento. Só que eu falei, cara, fui para apartamento, o cara mandou eu subir no apartamento, o cara vai fazer festa no apartamento dele, será que então ele convidou poucas pessoas? Não é no salão de festa? Aí quando eu chego no apartamento dele, a porta tá entreaberta assim, uma festinha de nada, e tá a filha dele sentada com um balão. Aí eu falei assim, caramba, não apareceu ninguém do clube, né? Não apareceu ninguém no clube pra festa. Pô, sacanagem, porra, cambada de traíra, né? Aí daqui a pouco ele abriu a porta, eu falei, pô, cara, parabéns aí pela menina. O Juninho, entrega lá o presente pra
pra menina lá. Aí eu falei assim, pô, cara, o aniversário de hoje não é só semana que vem. Bati uma semana antes do aniversário. Entrega lá o presente. E o Juninho era pequeno, né? Juninho era pequeno, Juninho devia ter... Isso foi em 97, 98, Juninho já devia estar aí com 2 anos, 2 para 3 anos já. Teu filho tá com quantos anos, Juninho? Tá com 1 ano e meio. Eu vejo teus stories 3 vezes na mesma story. Não, ele tá, cara, muito inteligente. Ontem até fiz uns stories dele. Eu vi que ele tava escolhendo ali e tal, né? E assim, a gente tava pesquisando sobre isso aí, a criança ela começa a apontar, gravar figuras, até 3 figuras a partir de 1 ano e 9 meses. O Arthur tem 1 ano e meio, tu pergunta, filho, o que é... Né, ele tem uma bíbliazinha pequena. O que é o grande peixe aqui? Ele vai, aponta. Cadê Jonas? Aponta. Aí os animais, já gravou todos. Aí fala, imita o som. Gostou dos animais também. Não, muito engraçado, cara. Esperto pra caramba. E agora essa nova fase de vocês, juntos no craque, né? Catalão, chegaram na reta final da Série D desse ano, né? Chegamos até o mata, né? Pegamos o clube também numa situação... um pouco complicada na fase de classificação, né? Chegamos na virada do turno, no oitavo jogo do segundo turno, né? O jogo da volta, no caso. E a gente conseguiu, né, fazer um bom trabalho, conseguimos classificar o craque depois de bastante tempo aí sem classificar. E a gente acabou classificando. Infelizmente, fomos eliminados pelo Nova Iguaçu já no primeiro jogo. Mas, assim, foi uma grande surpresa para nós a gente chegar lá e conseguir também movimentar o vestiário, fazer os atletas conseguir melhorar a autoestima, colocar a confiança mesmo no bico da chuteira, na ponta da chuteira, né? E jogar o futebol que era necessário para a gente sair daquela situação desconfortável, né? E graças a Deus, né? Graças a Deus a gente... pelo trabalho, pela confiança que a gente conseguiu transmitir para os nossos diretores, para os nossos atletas, imprensa e torcedores, né? Sim. Foi unânime aí a decisão deles na nossa permanência. Então isso nos deixa muito felizes em saber que o nosso trabalho está sendo bem aceito por onde a gente passa, né? Graças a Deus a gente tem levantado uma bandeira aí de seriedade, de comprometimento, né, naquilo que a gente faz. Quando eu entro dentro de campo para trabalhar, eu só saio dentro de campo quando eu consigo ver que as coisas realmente estão andando de acordo com aquilo que a gente entende, né, de dar o melhor, de entregar o melhor para os atletas. Eu sempre falo para eles que... para mim, as coisas vão deixar de andar a partir do momento que eu não tiver comprometimento. E de mim, eles nunca vão ver isso. Que é uma falta de respeito quando você não tem um comprometimento. Você não entregar o teu máximo. E eu vou, sempre que eu estiver dentro de campo, dentro do meu vestiário, eu vou fazer de tudo para que nós possamos ter um vestiário de desenvolvimento e performance para todos, né? Entre outros, em todos os aspectos. E eu tenho realmente feito isso aí graças a Deus, com maestria, né? Não me colocando lá para cima como se fosse melhor, não, muito pelo contrário, mas conseguindo ao máximo dar o melhor do meu trabalho, entendendo atleta por atleta, que eu vejo que essa é uma grande dificuldade que a gente tem observado no mercado, né? E as coisas têm andado, né? A gente, depois da pausa da competição, nós ficamos lá em Catalão para a renovação do contrato, do meu contrato, junto com o do Juninho, e falar sobre futebol. Nós precisamos planejar, deixamos tudo planejado já para a próxima temporada, inclusive sessões de treino, deixamos tudo bem organizado, pré-agendado, para que nós possamos chegar e ter uma melhor caminhada. E assim nós fizemos em todos os aspectos, inclusive as nossas contratações. Quando nós saímos de Catalão, nós deixamos aí praticamente 90%, 95% do nosso elenco já montado para o próximo ano. Nós tivemos a permanência aí de
13 atletas, né? Foram os goleiros e 8 ou 9 de linha. É por aí. De 12 a 13 atletas com renovação garantida e fomos ao mercado em busca de outros atletas. E graças a Deus, por esse espaço aí por onde a gente passou, os atletas têm tido muita confiança no nosso trabalho, nos procuram para poder trabalhar conosco, né? E para mim é uma grata surpresa porque infelizmente, no segundo turno nós não temos calendário, nós só temos o Campeonato Goiano. Então, assim, existem duas coisas que... Copa do Brasil tem? Não tem. Existem duas coisas que podem convencer o atleta de permanecer no craque, que é o craque pela sua estrutura, pela sua história, de ser um clube sério e pela confiabilidade dos atletas naquilo que se diz respeito à questão de trabalho, né? E, graças a Deus, a gente conseguiu contratar grandes profissionais. Tenha visto aí a renovação dos nossos atletas que lá estão, que é o Clériston, goleiro, do João, do Orlando, do Potiguar, do Manaus, Alemão. Do Robson Alemão, o Janderson, Correia, Jeremias Correia, Ian e a busca de outros jogadores importantes aí no mercado, né? Que é o caso do Pilar. Contratamos o Pilar, que teve acesso comigo ano passado na Ferroviária. Cléo Silva, um cara com nome aí extenso no cenário nacional. Mauro, Juninho, que estava estava no Capital. O Eduardo estava no Confiança, lateral esquerdo. Eduardo, Confiança, lateral esquerdo. O zagueiro que nós trouxemos Darley trouxemos em Portugal. Bom zagueiro, bacana. Enfim, nós conseguimos aí realmente o Luan, lateral esquerdo, nós conseguimos montar uma estrutura e hoje praticamente a gente está com 100% do nosso elenco montado. Tem uma ou duas peças aí que a gente ainda está trabalhando para poder trazer. Né? Nesse momento a gente não pode falar até por questão de que nos dê segurança para que as coisas possam dar certo, mas a gente já está 98% do nosso plantel montado para a competição do ano que vem. Como é a cidade de Catalão, Juninho, e a estrutura do craque? A estrutura é boa, sim, para trabalhar. Os profissionais que lá estão, assim, são as pessoas sérias, comprometidas com o clube. A cidade é uma cidade boa, uma cidade bem desenvolvida, tem um comércio muito bom, uma cidade um pouco menor que Criciúma, mas assim, cidade... 130 mil habitantes. Muito boa. É muito quente, sabe? Assim, muito seco, mas mesmo assim é uma cidade muito boa de viver, de trabalhar. Agora vai enfrentar Goiás, Atlético Goianiense, né? Também é uma vitrine. Não, uma grande competição, né? Nós estamos montando time para poder brigar sempre nas primeiras posições. A gente sabe que é muito difícil você ganhar um jogo. Você montar uma equipe de futebol para entrar em campo já é muito difícil. Quem dirá ganhar um jogo. Quem dirá ganhar uma competição. Sim. Mas nós estamos muito convictos naquilo que a gente planejou, que a gente tem a planejar para desenvolver para a equipe nessa competição. Os atletas que nós contratamos extremamente pontuais para poder reforçar junto com os atletas que lá deram continuidade com seus contratos, mas a gente tem uma convicção muito boa de que o trabalho possa fluir. Eu costumo falar para os meus diretores de que eu estou muito feliz e motivado para essa nova temporada que vem a seguir. Eu sempre faço aqui um quadro, Alexandre, no programa que é aquela famosa, jogadores que jogaram junto, fazer aquela seleção. No caso, dá de fazer jogadores que jogou junto ou que comandou, né? Fazer uma seleção que jogou contigo ou que tu foi técnico. Goleiro. Jogou comigo ou que eu fui técnico. Goleiro. Dida. Corinthians. Lateral direito. Cafu. Já começa ruim. A dupla de zaga. Rapaz, dupla de zaga. Eu colocaria dupla de zaga. Na minha época teve vários grandes, bons zagueiros. Eu colocaria
Célio Silva. Corinthians, né? Corinthians. E colocaria Aldair. Zagueiro da seleção brasileira. Lateral esquerdo. Roberto Carlos. E o meio campo, tu vai com 3 ou tu vai com 4? No meio campo eu iria... Jogou comigo França. Jogou no Vasco. O França jogou comigo no Fluminense. Aquele cara jogando era absurdo. O que ele tinha capacidade de pedir a bola, mesmo no sufoco, você tocava a bola nele, ele dominava e girava. Era absurdo o que aquele cara jogava. França, de 10, de 8. De 8. É uma briga boa aí, de 8. De 8 eu colocaria... Cleide Xavier. Aquele que jogou no Palmeiras? Jogou no Inter comigo. Cleide Xavier. De 10 eu colocaria... Tem 2 nomes que eu colocaria de 10. O Souza, que jogou comigo no Corinthians. Ou o Arilson, ex-Grêmio. 2 grandes nomes. E o Rivaldo também. Obrigado. Volta a fita. Rivaldo. Volta a fita. Giovanni Santos, né? Volta a fita do 8, vem Cleito. Vai sentar. Giovanni e Rivaldo. Meu ataque, eu iria de 9, Bebeto. Romário. Joguei contra. E ainda eu acrescentava mais um ali para fazer um quarteto por dentro, que é o Sávio. O Sávio, ex-Flamengo. Técnico. Tive grandes técnicos na minha vida. Vou dar uma moral para um, que foi um dos pilares aí do início da minha carreira. Gonzaga Milione. Ruim a seleção, Juninho? Eu não vou nem ousar falar uma minha, senão entra em campo, perde 10-0. Então é o Dida, Cafu, Aldair e o Célio. Na esquerda, o Roberto Carlos. Meio campo, França, Giovanni, o Rivaldo, Bebeto, Sávio e Romário. É isso aí. Acho que dá pra ganhar um jogo. Time do técnico Gonzaga Milioli. Que isso, hein, Gonzaga? Que moral, hein? Depois de falar que eu não te dou moral. Eu queria me mandar embora, mas eu te dou moral. Agora, você como zagueiro, qual foi o atacante, o jogador que mais te deu trabalho? Que era, tipo, difícil de jogar contra. Quando tu ia jogar, eu falei, pô, fudeu. Um cara que sempre foi goleador, todos os jogos que eu joguei contra fez gol, foi o Romário. Mas assim, cara chato, com bola no pé, marcar Edmundo, chato demais. O Sávio era chato demais. O Alex Alves, aquele que era da Portuguesa, Palmeiras, depois Cruzeiro, chato de marcar, muito rápido. O próprio Edilson, nossa Capetinha. Senhora, nossa, chato demais. Habilidoso, técnico e velocista. Quem mais? O próprio Rivaldo era difícil marcar. Donizete Pantera era um cara... O próprio Túlio era um cara que muitas vezes as pessoas achavam que ele era lento, ele era um falso lento, era extremamente rápido e excelente finalizador, e isso comprovou a trajetória dele como artilheiro do Goiás, foi um dos maiores artilheiros aí do Brasil, pelo Goiás. Cara, entre outros. Melhor que tu enfrentou? Romário. Sem sombra de dúvidas. E qual foi o jogo mais marcante da tua carreira? Para mim, o jogo mais marcante da minha carreira foi o Fla-Flu. O Fla-Flu, se eu não me engano, aí tinha 115, 120 mil pessoas no Maracanã. O jogo foi 1-1, gol do Romário e um gol meu pelo Fluminense. Aquele jogo ali realmente fez história para mim. Fez história. O Romário tava no Flamengo. Romário no Flamengo. E você no Fluminense. Eu no Fluminense. Quem que era o Fluminense naquela época? Eu sei quem na zaga. No Fluminense, vamos ver se eu consigo escalar o time. Era Ailton Cruz,
Paulo César ou Cláudio tava jogando na Que ano lateral que foi? direita. 99. Aí Gelson Baresi, eu, Nonato, França, Marcelinho Paulista e Jean Carlos, Rony e Túlio na frente. Falta mais um, hein? Falta. Tinha um... Ah, não, foi 3 atrás. Tinha o Roger também, não tinha? Não, o Roger tava no banco. O Flores? O Roger entrou no jogo. Eu jogava o Jean Carlos. Tem até uma história legal desse gol aí dele, que ele faz esse gol e ele sempre posta na Páscoa, né? Aí uma vez eu falei, ô pai, tu vai postar esse gol, toda a Páscoa vai postar? Ele pegou e falou assim, ô Juninho, tu já fez gol no Maracanã com 120 mil pessoas? Aí então depois desse dia eu nunca mais falei nada. Tu acabou de falar qual foi o jogo mais marcante da minha... Porra, é só tu entrar lá no Maracanã e fazer gol, porra. Antigamente, até hoje... Eu tive no Qual era o Maracanã. mantra? Você entrava no Maracanã, você ia jogar no Maracanã, tinha jogador que trazia grama pra fazer quadra, grama pra recordação, pra falar que jogou no Eu Maracanã. tive no Maracanã semana passada fazendo o Criciúma em Botafogo, tinha 64 mil pessoas. É porque Já é uma baita atmosfera. Agora, 120 mil pessoas. Não, aí tu faz um gol desse aí, todo mundo batendo palma pra você, não tem como eu não postar toda... Eu queria postar Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, qualquer festa... É da Páscoa porque faz o Transmissão gol... da Globo ainda. Faz o gol e outro, o gol que foi, do jeito que foi. É porque ele Páscoa que ele comemora igual um coelhinho, aí sempre posta, né? Eu vai postar toda a Páscoa. Aí ele falou uma dessa aí, eu falei, não, tá certo. Juninho, obrigado pela tua participação com a gente nessa edição. Forte abraço. E estamos juntos aí, né? Obrigado pelo convite. Tô sempre acompanhando aí tuas postagens, tua trajetória. Tô muito feliz aí com a tua crescente na tua carreira também. E estamos à disposição aí para quando precisar. Tamo juntos. Alexandre, obrigado também pela tua participação com a gente. Foi uma grande resenha aqui. Obrigado, eu que agradeço aí pelo convite. Como faço das palavras do Juninho as minhas, né? Você é um cara jovem, tá em crescimento aí, tá no caminho certo. Se Deus quiser, a gente vai se esbarrar aí algumas prateleiras aí Quem sabe o Alexandre Lopes no Criciúma como técnico. Pessoal, e o Juninho de auxiliar. Deus sabe o que faz. Uma hora o Tencate vai sair, né? Porque ele não vai aguentar no Criciúma tanto tempo. Não, mas tá fazendo um trabalho excelente. Conhece o Tencate, o Alexandre? Gosta dele? Conheci o Tencate, tive a oportunidade de conhecer o Tencate. Cara, é impressionante que o senso de profissionalismo do Tencate, cara. Dele pegar o clube na situação que estava, e mudar, tipo, da água pro vinho, né? Cara, é absurdo o que ele realmente está fazendo para o Criciúma. Eu, esses dias, estava na roda de amigos, com todo respeito aos outros profissionais que aqui passaram, mas eu entendo que hoje o melhor técnico da história do Criciúma chama-se Tencate. Importante falar a gestão que ele tá fazendo junto com o pessoal que passou, porque assim, se eu parar para analisar elenco de Série A de Campeonato Brasileiro, posso estar enganado aqui, mas o Criciúma é o único assim que manteve uma base muito grande, principalmente da competição que veio, que foi a segunda divisão do Campeonato Estadual. E da Série C do Brasileiro. Não, e com folha salarial, a folha salarial talvez a mais baixa. Talvez a menor. Então, assim, você conseguir manter um nível de competição, de competitividade com os times que tem e se manter na parte do meio para cima da tabela... Excelente trabalho, merecidíssimo. Só pra fechar a nossa resenha, você que é zagueiro, era zagueiro, né, Alexandre? O Rodrigo, cara, com 37 anos, nunca tinha jogado nenhum time grande, chegou no Criciúma na Série C e tá jogando na Série A. Não, são vários jogadores que tem dentro do Criciúma, se eu não me engano, ali o Rodrigo, o próprio Gustavo, que nunca bateu, nunca vestiu uma camisa, nunca entrou na Série A do coisa, mas tá fazendo uma excelente campanha, cara. O Rodrigo, você acabou de falar nele aí. Que zagueiro, né? Eu sempre falo pra ele, cara, que eu gosto pra caramba, que é o ambidestro natural Felipe Matheus, cara. Agora machucou, enfim, voltou agora, cara. Excelente jogador, nível altíssimo, cara. A própria contratação do zagueiro venezuelano, tá dando conta, infelizmente lesionou também. Enfim, o Claudinho, que tá surpreendendo, cara. Vestiu a camisa do Criciúma, tá caindo. Mais uma vez, é um atleta jovem, mas assim, a equipe tá conseguindo suportar, dar estrutura para dar uma base para o Claudinho dar sequência no trabalho. Hoje um atleta que está sendo pretendido por várias equipes, né? Então, assim, eu acho que o Criciúma tá num bom caminho. Sim.
E assim a gente fecha essa 9ª edição do Entre Linhas Podcast, sempre na parceria de Automecânica Isidoro. Siga no Instagram, @Mecânica Isidoro, Evandro, Marli e Sérgio, toda a equipe competente. E também para Sorato Argamassas e Rejunte. Saludezinho, torcedor do Coxa. Não tá bem muito na Série B não, mas um forte abraço, Dizinho, pessoal da Sorato Argamassas e Rejuntes. A gente volta daqui 2 semanas com uma nova resenha e com mais bate-papo aqui no canal. Forte abraço.